Uma das penalidades de uma educação ecológica é viver sozinho no mundo ferido. Muito do dano infligido à Terra é praticamente invisível ao leigo. Um ecologista deve ou endurecer sua casca e acreditar que as consequências da ciência não são da sua conta, ou ser o médico que vê as marcas da morte numa comunidade que acredita estar bem e não quer ouvir outra coisa. Krypton é o planeta natal fictício do Superman, e suas características determinantes são seu Sol e a atmosfera vermelhos. A parábola clássica afirma que os kryptonianos exploraram os recursos naturais de seu planeta de forma irresponsável e predatória, até que todo o sistema planetário se tornou instável, levando à destruição da sua civilização. Desesperados, uma família consegue mandar seu único filho para longe, navegando sozinha no espaço. O bebê torna-se o único sobrevivente da hecatombe, o último filho de Krypton. Com nosso céu tingido de vermelho dos incêndios florestais, a Terra e Krypton tornaram-se assustadoramente semelhantes. E, infelizmente, não apenas nesse quesito. O fato é que, mesmo tratando de um mundo fictício, essa história clássica pode nos ensinar muito sobre os embates e travas no processo de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Nosso modelo de desenvolvimento e modo de produção são insustentáveis. Estamos alterando perigosamente a máquina do clima e causando mudanças danosas à biodiversidade terrestre em escala global. Tudo isso se trata de um consenso científico. Mas aqui na Terra, como em Krypton, as autoridades tampam os ouvidos para os avisos da comunidade científica, ativistas, militantes terceiro-mundistas, ambientalistas e povos tradicionais do mundo inteiro. Dessa maneira, pouquíssimo é feito para evitar a fruição desse futuro distópico. Nesse contexto, urge a necessidade de entender e se educar melhor a respeito da emergência climática, a fim de evitar o fim trágico da parábola do jovem Kal-El. Um dos maiores problemas a serem enfrentados neste mundo de crises é o colapso ambiental. Na natureza, os fluxos de energia e matéria estão intimamente integrados e mantêm um equilíbrio que tem sido cada vez mais ameaçado pelas ações humanas. O objetivo desse vídeo é explorar nosso conhecimento atual de como atividades humanas estão impactando o funcionamento de ecossistemas e suas interações, com grandes impactos na biodiversidade. Essas transformações denominamos mudanças ambientais globais, ressaltando suas múltiplas dimensões. Analisando os últimos 150 anos de história, a humanidade tem utilizado os combustíveis fósseis como fonte primária de energia em seus empreendimentos. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, em 2016, 81,1% da matriz energética mundial era composta por combustíveis fósseis, como carvão, gás natural, petróleo e derivados. Segundo a empresa de pesquisa energética, em 2018, o Brasil teve 52,7% de energia proveniente de combustíveis fósseis. Infelizmente, a queima de combustíveis fósseis tem sido considerada a principal causa antrópica da elevação do CO2 atmosférico e, consequentemente, da intensificação do efeito estufa. Vamos entender melhor essa questão? O efeito estufa é um fenômeno natural. Graças à composição de gases da nossa atmosfera, ondas longas de calor, baixa energia utilizável, são, em grande parte, barradas de penetrar a atmosfera. Consequentemente, a maioria da luz disponível e utilizável pela biota tem ondas curtas. Essa energia é consumida pela biota em processos que emitem calor. Sabemos que a Terra se aquece de baixo para cima, pois o calor irradia do seu núcleo, além de ser emitido pela biota. Ao subir, esse calor é barrado pela atmosfera e redirecionado novamente para baixo, refletindo na superfície da Terra e se propagando. O resultado é um aumento na temperatura média global. O vapor de água, H2O, e o gás carbônico, CO2, são os principais gases estufa. Metano, óxido nitroso, ozônio e vários clorofluorcarbonos também são gases estufa. É por meio do efeito estufa que a temperatura da Terra se mantém estável, o que possibilita o desenvolvimento das formas de vida como a conhecemos. Sem o efeito estufa, estima-se que a temperatura média da superfície terrestre seria em torno de menos 18 graus Celsius. A questão é que concentrações cada vez mais elevadas de CO2 na atmosfera têm tornado o efeito estufa um fenômeno preocupante, já que isso significa maior retenção de energia infravermelha pela atmosfera terrestre. A elevação da temperatura média global ao longo do século XX
evidencia o aumento da retenção de energia infravermelha na Terra, desequilíbrio que ficou conhecido como aquecimento global. Na realidade, a atmosfera teria se aquecido ainda mais se não fossem os oceanos a absorver grandes quantidades de energia térmica ao longo das últimas décadas. Cientistas de todo o mundo têm evidenciado a ocorrência do aquecimento global. O derretimento das calotas polares e da neve no topo de altas montanhas, a elevação do nível do mar, a alteração dos regimes de chuva e o branqueamento de corais são eventos que corroboram a ideia de que a Terra vem sofrendo o processo de aquecimento global. Pesquisadores da British Antarctic Survey, instituição do Reino Unido que desenvolve pesquisas interdisciplinares nas regiões polares, na tentativa de compreender os impactos a que a Terra está sujeita, constataram que, ao redor da Península Antártica, o limiar de derretimento de gelo ocorre a menos 2,5 graus Celsius. Desde o final da década de 70, é notada uma redução expressiva das plataformas de gelo, o que é também evidenciado por imagens de satélite. O derretimento das calotas polares tem grande impacto sobre a fauna dos polos, como focas, ursos polares e pinguins, que têm seus habitats reduzidos. Seres vivos distantes dos polos também são afetados. A redução mundial das populações de anfíbios é um indicador importante nesse sentido, pois esses animais são afetados pela redução de ambientes úmidos e também por outras pressões ambientais, como a poluição de mananciais e o aumento das radiações ultravioleta. Estudos apontam a possível ocorrência da sexta extinção em massa, baixas significativas nas populações e aumento nas taxas de extinção de várias espécies em um ritmo muito acelerado corroboram essa tese. A lista de causas possíveis inclui crescente conversão de habitats naturais em habitats antropizados, perturbações climáticas, superexploração de recursos, invasões biológicas, doenças, superpopulação humana ainda em ritmo de crescimento e consumo excessivo, especialmente pelos mais ricos. É importante compreender que, há milhares de anos, também houve alterações climáticas no globo terrestre. Porém, essas alterações foram graduais e em maior escala de tempo, permitindo maior tempo de transformação de linhagens de seres vivos que respondiam às pressões ambientais por meio da seleção natural. Além disso, em razão da ação humana, os habitats estão bastante fragmentados, dificultando a dispersão de plantas e animais. Acredita-se que as mudanças climáticas são responsáveis pela elevação das taxas de evaporação de águas superficiais oceânicas, o que gera tempestades tropicais severas. Estudos apontam que doenças tropicais também poderão se tornar mais comuns, já que o aquecimento global poderá favorecer a proliferação de muitos patógenos em maiores latitudes. Muitas das causas das mudanças ambientais globais também aumentam o risco de pandemias, como a de Covid-19. O desmatamento, que ocorre principalmente para fins agrícolas, é a maior causa de perda de habitat em todo o mundo. A perda de habitat força os animais a migrar e potencialmente entrar em contato com outros animais ou pessoas, e assim compartilhar germes. Grandes fazendas de gado também podem servir como fonte de transmissão de infecções de animais para pessoas. As mudanças climáticas também aumentam a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos, que trazem consequências para os sistemas ecológicos e para o bem-estar humano. Veja alguns exemplos desses eventos extremos e potenciais consequências: chuvas torrenciais, enchentes, apagões de eletricidade, deslocamento de comunidades, deslizamento de terras e mortes humanas, secas prolongadas, perdas agrícolas, aumento do risco de incêndios, isolamento de comunidades e baixa produção hidroelétrica, ondas de calor com mortes de animais, assim como a morte de humanos em situação de vulnerabilidade, como os idosos e as crianças. Furacões, deslizamentos e perdas econômicas significativas, com a destruição de infraestrutura, por exemplo. A introdução cada vez maior de espécies exóticas invasoras em habitats estranhos também está entre as principais causas de perda de biodiversidade. Uma espécie exótica invasora é uma espécie que vive fora da sua região e, por ter características como alta capacidade de reprodução, dispersão e resiliência, exclui as espécies nativas na competição por recursos, as levando à extinção. O capim-gordura, o peixe-leão e o caramujo gigante africano são espécies exóticas invasoras. Além do mais, a crescente acidificação oceânica tem se mostrado um problema. Os oceanos drenam CO2 da atmosfera,
sendo responsáveis por absorver em torno de 1/3 do gás carbônico emitido pela queima de combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial. Por um lado, isso é benéfico, pois limita o aumento da concentração desse gás na atmosfera e, consequentemente, o aquecimento global. Porém, recentemente descobrimos que essa absorção rápida impacta a química dos oceanos e a vida marinha. A acidificação dos oceanos quer dizer que o pH da água do mar e a taxa de saturação de carbonato, essencial para várias espécies, estão caindo. Isso acontece porque, ao se dissolver na água, o CO2 reage formando ácido carbônico. Esse ácido rapidamente se ioniza, formando íons de bicarbonato e liberando prótons. Por sua vez, o bicarbonato também se dissocia, formando íons de bicarbonato em uma reação reversível, sujeita a modificações que podem beneficiar a reação em um dos sentidos, direto ou inverso. Com o aumento nas concentrações de CO2 na atmosfera, cresce a sua absorção pelos oceanos e, consequentemente, a liberação de íons H+, pela ionização de ácido carbônico na água. Isso aumenta a acidez, ou seja, diminui o pH. Com esse aumento na acidez, o equilíbrio da reação reversível envolvendo o bicarbonato e o carbonato é deslocado para a formação de bicarbonato, a fim de neutralizar essa acidez. O resultado é a produção de bicarbonato em detrimento de carbonato, que é utilizado pela vida marinha. Diminuir o pH do oceano afeta muito a biota, porque todos os organismos devem gastar energia metabólica na manutenção de um pH específico dentro de suas células, a fim de garantir que os processos bioquímicos que os mantêm vivos operem com eficiência. Além disso, o carbonato de cálcio mineral é fundamental para inúmeros organismos, de algas microscópicas a corais. Por fim, os chamados microplásticos apresentam impactos e riscos para os ecossistemas terrestres e marinhos também. Trata-se de um composto sintético, com uma rota de decomposição extremamente lenta na natureza. Ele rapidamente se acumula, podendo ser engolido por organismos como aves e peixes, causando sua contaminação e morte. Nossa economia, fundada na exploração do trabalho e na acumulação capitalista, necessita de cada vez mais matéria e energia para crescer. Para cumprir o mandato da acumulação permanente, o atual modo de produção gasta de forma desumana suas duas e únicas fontes de valor, os trabalhadores e a natureza. Os impactos desse modelo de desenvolvimento assassino já começam a ser sentidos. Até onde sabemos, a Terra não vai explodir como Krypton, assim espero. Mas os efeitos das mudanças climáticas podem produzir resultados semelhantes. Grandes áreas se tornarão inabitáveis e desastres naturais irão ceifar inúmeras vidas humanas. Havia pessoas em Krypton alertando sobre todos esses problemas, mas o Alto Conselho não reagiu a tempo, pois estava focado nos seus próprios interesses mesquinhos. Estamos a caminho de sofrer coletivamente os piores efeitos das mudanças climáticas nas próximas décadas. E há muitas pessoas nos alertando, dentro e fora da academia, mas os líderes políticos, gestores das classes dominantes abastadas e igualmente mesquinhas, não estão ouvindo e fazendo nada. Precisamos agir agora para limitar os efeitos das mudanças climáticas, ou vamos acabar como Krypton, onde ninguém agiu até que fosse tarde demais. Os kryptonianos tinham muitas tecnologias avançadas que poderiam ter sido utilizadas para prevenir sua morte, mas eles só conseguiram enviar um garotinho pelo espaço no último minuto para evitar a extinção. A civilização humana está mais perto de descobrir qual bilionário ególatra possui o programa espacial privado mais abjeto do que de parar as mudanças climáticas. Há mundos lá fora para serem descobertos, mas isso só será possível se antes salvarmos o nosso. Muito obrigado.